Bom dia, segunda-feira, começo da semana. Hoje estou começando sobre os conteúdos, sobre as causas das doenças em específico. Semana passada eu fiz 6 lives explicando como nosso corpo funciona e por que nosso corpo produz o que a gente ainda acredita muito que é uma doença. E agora, a partir de hoje, eu vou trazer um pouco sobre cada doença em específico. Vou tentar ser um pouco resumida, para não ficar tão extenso, mas eu já tenho outras lives sobre vários conteúdos, aí se a pessoa quiser pode pesquisar mais ou também me perguntar. Eu sempre estou aqui pronta para esclarecer mais. O meu objetivo é trazer esse conhecimento que ainda é bastante novo, mas que tem muitas colegas de formação que estão também trabalhando com isso. Então, quem assistir e achar interessante conhecer alguém que tenha... Oi, Daisy. Quem conhecer alguém que tenha colesterol, que toma medicação, que não toma medicação ou que tem medo de doenças, porque a gente aprendeu a ter medo das doenças, porque a gente aprendeu que toda doença é um perigo de vida, né? E o Dr. Hammer e muitos outros médicos já estão pesquisando isso, estão provando que a doença não é um perigo de vida. A doença é uma salvação da nossa vida. O objetivo da doença, do colesterol, também é salvar a nossa vida. Parece um pouco sem sentido, porque nossa mente foi acostumada com outros conhecimentos, né? Então, para mim foi desafiador acreditar, por isso que eu trago e repito. E é natural a gente não acreditar nas coisas novas, porque o instinto nosso de sobrevivência, de defesa, ele precisa estar atento para a gente se manter vivo. Por isso que a gente ainda existe, né? Então a gente não pode acreditar primeiro em tudo quando a gente escuta, né? Só que quando a gente consegue ver que é uma coisa assim, já tem mais de 40 anos que está sendo pesquisado e trabalhado e aplicado e funciona de verdade, então a gente já pode acreditar e pode começar a mudar um pouco a nossa cabeça, que acreditava que tudo é do bem e do mal, tudo é um extremo, ou você tem colesterol ou você não tem, ou você é doente ou você é saudável. Não é mais assim, a gente nunca é totalmente saudável, e mesmo quando a gente se sente doente, é só um órgão que está doente, o resto do corpo continua saudável. Se a gente tem colesterol, a gente não é uma pessoa doente, porque a gente não tem milhões de outras doenças que a gente poderia ter. Então a saúde sempre é mais forte do que a doença. E isso que é o bonito da Germânica, né? Então existem muitas opiniões, muitos conhecimentos diferentes sobre as causas do colesterol. Mas o que a maioria acredita ou não acredita, isso não importa muito. O que importa é que o que produz mais saúde, o que traz mais vida. E enquanto a Germânica vem trazer qual é a real causa do colesterol, porque o corpo produz, né? O que importa é no que você acredita, no que eu acredito, porque é isso que vai definir a minha saúde. Se você acredita que você é uma pessoa doente, você é uma pessoa doente. Se você acredita que você é uma pessoa saudável e toma atitudes de uma pessoa saudável, você é uma pessoa saudável, né? Então isso tudo é consequência das atitudes, das crenças e tudo que a gente vive, né? Então, mas enfim, o colesterol é uma ameaça ou não é? Porque a gente sempre aprendeu que é uma ameaça. E hoje eu vou trazer que ele é uma ameaça se eu deixar que ele seja, né? Então, porque ele parece uma ameaça? Porque ele se aloja nas artérias, ele dificulta a circulação do sangue e por isso ele representa um perigo de infarto ou derrame cerebral, entre outros problemas de saúde, né? Mas não é só isso que o colesterol faz. Então, ele não é só uma ameaça, ele é muito mais uma salvação, né? O Dr. Hammer descobriu que nada no nosso corpo vem por acaso e tudo que nosso corpo faz nunca é para nos agredir. Labia. Nunca o nosso corpo quer nos agredir, porque o nosso corpo é feito com perfeição e ele sempre quer salvar nossa vida. O instinto de sobrevivência está na nossa natureza e em todos os animais também. E colesterol também, como muitas outras doenças, não existe nos animais. Se um animal tem colesterol, é porque é um animal que é preso
um animal que não vive a natureza dele. E isso se aplica para nós humanos também. Quem tem colesterol é porque é preso de alguma forma, né? É a pessoa que não vive do jeito que ela gostaria de viver a própria natureza. Então, quanto mais a gente conseguir ser livre de todas as nossas amarras internas e externas, a gente consegue ter mais saúde, né? Então, o colesterol ele vem do nosso pensamento, da nossa interpretação. O animal não tem colesterol porque ele não interpreta. Por exemplo, quando o animal está na selva, na natureza dele, ele adoece e se cura automaticamente. E nós humanos também temos esse potencial. A gente só adoece porque a gente não está no nosso habitat, que a gente se sente seguro, né? Então, segundo Hammer, o colesterol não é algo ruim, mas é sim uma resposta do nosso corpo, porque o colesterol que está salvando a nossa vida de alguma ameaça maior, né? Tem dois tipos de situações que provocam o aparecimento do colesterol. E, tipo assim, aparecimento por quê? O nosso corpo produz gordura também. Ele não só retém, ele passa a produzir gordura, mesmo que a gente se alimente bem, mesmo que a gente tenha uma dieta saudável, faça atividade física. Se a gente está com esses conflitos, o nosso corpo começa a produzir mais gordura para salvar a nossa vida. Então, ele faz isso. Então, por isso que tem pessoas que fazem dietas muito radicais e mesmo assim o colesterol continua alto. Mesmo assim precisam tomar medicação, né? Então, tem dois tipos de situações que fazem o colesterol aparecer e também se manter no nosso corpo, né? São conflitos inesperados, são sustos, são medos que a gente vive. Um conflito a gente chama de autodesvalorização e o outro que chama perda de território. Isso é muito fácil de entender o que é autodesvalorização. Eu sinto que eu não estou encontrando o meu valor real na vida. Olá, Eloir, você já vai entender porque você já me acompanha há mais tempo. Já fiz uma introdução pequena aqui, mas são dois tipos de conflito que provocam o nosso corpo produzir colesterol ou também segurar toda a gordura que a gente ingere, né? Porque até a gordura do abacate faz mal para a pessoa que tem esses conflitos ativos, né? Então, muitas frutas, alimentos que são naturais que têm gordura e o corpo retém, porque ele precisa dessa gordura para te manter viva, né? Então, porque a gente está dentro de situações de medo, de autodesvalorização ou de perda de território. Eu vou dar uns exemplos aqui, mas vocês, quem me escuta, vai entender outras perdas outros medos que está vivendo de autodesvalorização. É isso mesmo que a palavra fala. Eu não me senti valorizada em situações, né? Por exemplo, uma mãe de família que toda a família chega e almoça e faz tudo dentro de casa, e só a mãe que trabalha, é certo que ela é uma candidata a ter colesterol, porque ela se sente não valorizada pelas pessoas da casa, principalmente pelo companheiro e pelos filhos, né? Porque os filhos também fazem isso, mesmo eles ajudando, mesmo a mulher se dizendo, se explicando, não, mas todo mundo trabalha, todo mundo tem sua ocupação, mas o inconsciente, porque nós temos 95% inconsciente. O nosso 5% que a gente tem consciência, a gente justifica, a gente conta historinhas, a gente inventa um monte de desculpas para as pessoas não nos valorizar, porque a gente sabe. Só que o nosso 95% inconsciente, que é muito movido pela nossa criança, pelas nossas dores, pelos nossos medos, ele vai fazer o trabalho, mesmo que a gente conte historinhas pra gente. Então, nosso corpo nunca mente. Se você tem colesterol, você tem esses dois conflitos. Você não se sente valorizada e você não sente teu espaço. Algum lugar você sente que você perdeu o espaço ou você está perdendo ainda. Porque se o teu colesterol continua ali, porque você ainda está se sentindo assim, você não está com o teu espaço seguro, né? Então, vou dar uns exemplos aqui bem simples. Por exemplo, um pai de família que tem um emprego, que tem que sustentar a família. De repente, ele sente perigo de ser despedido desse emprego. É automático que o corpo vai começar a produzir colesterol.
Por exemplo, na pandemia, muitas empresas, as pessoas bem de vida, a gente vê muito, as pessoas que tinham empresas que tiveram a ameaça de perder a empresa ou de perder funcionários, de ter que diminuir os funcionários. É muito normal esse dono de empresa, dono de empresa pequena ou grande, de ter colesterol agora, né? Funcionários perderam território só pelo medo de serem despedidos, mesmo que não foram despedidos, mas o medo estava ali. Então já o medo imaginário já produz colesterol. Casais que nunca ficavam juntos em casa, de repente tiveram que conviver junto em casa com os filhos pequenos. Pessoas novas estão tendo colesterol. Crianças têm colesterol agora, porque eles não precisavam antes viver junto. E agora com a pandemia muita coisa mudou. Então o território, o espaço ficou muito limitado. Por exemplo, a criança que entendeu que agora ela perdeu a escola, que ela perdeu os amigos, o corpo já vai responder. O corpo já vai procurar uma solução, né? Então é comum também uma pessoa quando ela sofre acidente. Isso é a coisa mais natural, né? Uma pessoa que sofre um acidente, ela fica um tempo internada, ela fica tomando muita medicação, às vezes fica anos, meses, né, tomando a medicação, e ela não tem colesterol, nunca teve. Aí depois, quando ela se cura dessa doença, às vezes fica com sequela, às vezes não, mas depois que ela passou todo esse perigo, essa doença não, esse acidente, depois quando ela está bem, dali uns meses depois ela vai fazer exame, um ano depois ela vai fazer exame, ela tem colesterol. Aí, como a gente tem costume de dizer que o colesterol vem de fora, aí vai dar culpa para os remédios, vai dar culpa para a vida sedentária, porque fica às vezes um ano sem atividade física, vai dar culpa por um monte de coisas, mas não vai olhar para dentro de si, que de verdade o que ela sofreu, a pessoa que sofreu um acidente. Ela se sentiu autodesvalorizada, porque ela, por exemplo, se ela trabalhava, ela perdeu o emprego, né? Ela se sentiu substituída no trabalho, porque geralmente aquele trabalho era assim, por exemplo, se a pessoa está num trabalho, a pessoa se considera insubstituível. E depois que ela falta 15 dias nesse trabalho, um mês que ela não está mais indo nesse emprego, ou mesmo na empresa dela, quando ela é patroa, patrão, quando ela não está mais indo lá, ela percebe que outras pessoas deram conta de substituir. Então ela percebe que ela perdeu esse posto que ela acreditava que era dela. Então ela se sente jogada fora, né? Se sente desvalorizada, né? E a gente vê muitas pessoas falar assim, não, no momento da doença, a gente reconhece os verdadeiros amigos. Isso já, essa crença, essa fala, já é um motivo da pessoa começar com colesterol, porque a pessoa se sentiu não valorizada pelos amigos, né? E a perda do território também, porque ela vai diminuir o salário dela, se ela era funcionária, ela vai passar a receber menos, outra pessoa vai estar no lugar dela, e a pessoa vai começar a tomar medicação para o colesterol. Isso é a solução para a vida dela? É uma solução que parece real, só que logo depois ela vai ter outras doenças, né? E por que o nosso corpo começa a reter essa gordura, começa a produzir essa gordura quando a pessoa está em conflito, quando a pessoa está nesse medo nesses conflitos de autodesvalorização e perda do espaço, do território? Porque as artérias, as veias nossas que transportam o sangue, elas aumentam de tamanho porque a pessoa precisa ser mais rápida, a pessoa precisa ter mais agilidade. O corpo entende que se o sangue correr mais ligeiro nessas veias, se tiver mais espaço, a pessoa vai conseguir levantar mais rápido e vai conseguir voltar para esse espaço que ela tinha antes, né? Então as artérias aumentam de tamanho. E imaginem uma mangueira, quando ela aumenta de tamanho de dentro para fora, ela tem que se dilatar. Por exemplo, por causa do calor, uma mangueira que está no sol quente, ela dilata, ela aumenta de tamanho, você passa uma água quente dentro de uma mangueira, né? Ela aumenta de tamanho. O que acontece com ela? Ela fica mais fininha. E fica danificada, ela fica com defeitos, porque ela não é o natural dela aumentar de tamanho.
E as nossas artérias, todas as artérias, pequeninhas, grandes, as coronárias, todas elas têm um tamanho específico que elas são, né? Elas são feitas para isso, né? E se elas têm que dilatar, elas vão ficar mais fragilizadas. Aí vem o colesterol que a pessoa já tem no sangue ou não, o colesterol que está ali, aquela gordura, o que ela vai fazer? Ela vai se localizar naqueles pontinhos mais fracos para fechar aqueles buraquinhos, aquelas fraquezas, aquelas fragilidades das artérias, né? O colesterol fica ali naqueles pontos mais frágeis. E se não tem colesterol o suficiente no sangue, se a pessoa ainda não tinha, o corpo vai produzir gordura, porque ele precisa fechar aqueles furos. Porque se ele não fechar aquelas artérias, o que vai acontecer com o sangue? Vai dar um infarto já logo. Aí o corpo salva a vida da pessoa naquele momento. Só que a pessoa não percebe que o colesterol fez esse favor, fez esse bem, fechou aqueles furos que tinha na artéria. E vai perceber depois, quando o sangue não consegue mais circular, porque ele está muito espesso, né? Então, a gente só percebe depois por causa de canseira, por causa de sintomas no corpo, ou por causa de exames clínicos. Geralmente é só por causa de exames, né? Muito difícil a pessoa perceber o sintoma no corpo. Então, quando você tem colesterol, quando você percebe que você tem, por causa do exame, você tem colesterol, procura na tua vida o que você não está se sentindo segura, o que você não está se sentindo valorizada, e resolve aquelas situações. Não passa a tomar remédio se você ainda não toma. Às vezes, se o colesterol já está muito elevado, sim, você pode tomar medicação por uns dias, um tempo, porque tem risco. Você pode infartar, você pode ter um derrame. Mas também o risco de infarto não é tão grande, porque eu vi isso acompanhando minha mãe, a gente sabe disso, quem é da medicina também sabe. Por exemplo, quando a pessoa tem uma artéria importante no coração que fecha, a pessoa tem muitas outras artérias pequenas ao redor que fazem o trabalho daquela grande que fechou. Então, não é no primeiro colesterol que você vai infartar. Você vai infartar depois de muito tempo. Depois de muito tempo nessa agonia de não estar conseguindo dando conta da tua vida, né? Então, você não precisa se assustar. Se você é diagnosticado com colesterol elevado, muito acima, com o dobro, primeira coisa, fique calmo, porque esse colesterol está ali já há mais tempo. Não foi desse dia que ele apareceu. E ele já salvou tua vida antes. Então, também é outro motivo para ficar calma. E procura a causa. Com certeza você vai perceber que tem situações que você está empurrando com a barriga, que você está levando em frente sem resolver. Problemas que você sente que são pequenininhos, né? Só que é um probleminha aqui, outro probleminha aqui, e você vai levando em frente achando que isso não tem consequência. A consequência é o colesterol que vem para salvar, porque a artéria está muito tempo em estresse. É isso que a medicina ocidental também chama de estresse que causa infarto. Porque o estresse é prolongado, não foi de uma hora para outra. Por exemplo, se um animal vive esse estresse, essa perda de território. Eu gosto muito de assistir séries de animais. Por exemplo, o leão, que tem que disputar a fêmea. Eles brigam entre si e muitas vezes um leão mata o outro leão ou tem que espantar dali. E isso é uma perda de território. Isso é uma causa de colesterol para eles. Só que o que acontece? O leão briga ali e dali a pouquinho já ele morreu ou ele sobreviveu, né? E ele já recupera. A artéria não entra em esclerose, não dá arterioesclerose no animal, porque o corpo recupera rápido. Mas nós humanos temos essa capacidade de pensar, de refletir, de relevar, e de perdoar, e de assumir culpas. Aí nós humanos, a gente fica dentro das situações e não resolve por causa da nossa capacidade de raciocínio, que deveria ser a nossa capacidade de sobrevivência. E, na verdade, essa nossa capacidade de pensar, de perdoar, de relevar, de resiliência, toda essa capacidade faz a gente não sair dos problemas e carregar eles ao longo da vida, né?
Então, por isso que o animal não adoece de colesterol e nós adoecemos, por causa dessa nossa capacidade de sempre dar uma segunda oportunidade para nós mesmos e para os outros, geralmente para os outros, para nós mesmos a gente se cobra muito mais, a gente se culpa muito mais, né? Então a gente dá muito mais oportunidades para os outros e mesmo no caso de perdão, de perda de território, quem não assistiu antes e não entendeu, volta lá no começo que eu expliquei porque porque eu estou falando agora que a gente sempre dá a segunda oportunidade, porque se o outro tomou meu espaço, por exemplo, uma disputa de emprego, hoje em dia também, por exemplo, nas redes sociais, tem muita gente brigando por território, por espaço, e a pessoa pode desenvolver um colesterol por causa disso, porque ela se sente que está ficando para trás. Se ela tem mania de se comparar e de se culpar porque ela não está dando o melhor, é muito fácil aparecer um colesterol, porque ela vai entrar no sentido de eu perdi território por culpa, né? Então vai desenvolver outras doenças junto também, além do colesterol. Vai desenvolver o diabetes também, né? Então são tudo situações que a gente vive que nos desafiam, mas depende do jeito que eu olho para isso, depende do conhecimento que eu tenho. Eu vou ter, por exemplo, eu posso ter colesterol, mas como eu tenho esse conhecimento de onde que ele veio, eu já consigo procurar a causa e eu consigo sair do problema de novo, né? Agora, se eu acredito que o colesterol veio para me matar, para me ameaçar, eu não consigo sair dali. Eu vou tomar medicação, porque é a única solução que eu conheço, né? Então, por isso que o conhecimento em todas as áreas da vida, quanto mais conhecimento, mais a gente é livre para escolher. O conhecimento sempre liberta a gente, ele nunca nos aprisiona. Então, quanto mais conhecimento, mais teorias eu conheço, mais sabedoria eu tenho, mais fácil eu sair das doenças. Não impede de adoecer. E como eu falei antes, a arteriosclerose ou colesterol elevado que fica é porque a pessoa continua dentro das situações e continua metendo os pés pelas mãos, vivendo situações que ela procura solução e está agravando situações, né? Então, é começar a resolver um probleminha cada dia, largar alguma coisa que está te impedindo de crescer, de melhorar a tua vida. Solta um pouco o controle da tua família, solta um pouco aquilo que não te pertence, aquilo que você não consegue resolver. Tem muita coisa que só Deus resolve e a gente quer resolver. Então, essas coisas são causa de doença, porque a gente quer ser muito, dar conta de tudo, né? Então, a gente precisa ter muita potência, muita energia, e nossas artérias crescem, e o colesterol vem para fechar esse crescimento das artérias, né? Então, é isso que eu tinha para hoje. Amanhã eu vou falar sobre sinusite, sobre as causas da sinusite, porque ele vem e vai também, né? Ele também se cura assim, naturalmente. Agradeço quem esteve aqui, agradeço também quem assistiu depois. Meu objetivo de manhã é ser mais rápida, né? Eu acho que ficou claro a arteriosclerose, por que ela vem, porque ela é o acúmulo de placas que se formam. Olá, Aline, você chegou no final, vai ficar gravada no Instagram e no YouTube também. O acúmulo de placas que provoca a arteriosclerose é o acúmulo de situações de estresse que eu vivo ao longo da vida e eu não resolvo. Cada situação que eu resolvo, que eu deixo para trás de verdade, lá no meu inconsciente também, cada situação que está realmente no passado, essa placa de gordura, ela se desmancha sozinha, porque o nosso corpo se refaz. Quem é da área da medicina sabe disso, né? Quem trabalha com enfermagem, quem conhece mais o corpo, sabe que nossas células, acho que todos nós sabemos disso, né? Que nossas células se renovam a cada dia eu sou outra pessoa. Então, se cada dia eu sou outra pessoa, essas células de gordura, elas somem sozinhas. Eu não preciso tomar medicação depois que eu resolvi os conflitos. E se eles não estão, a colesterol não está sumindo, não adianta contar mentirinha, dizer que tua vida é mil maravilhas, que tua família é em paz, porque colesterol vem maior parte de dentro de casa. Nós, mulheres, é dentro de casa. Os homens é o território fora, o trabalho, o emprego. Nós, mulheres que trabalhamos fora, também
está envolvido, né? Mas é muito mais dentro de casa do que fora de casa, né? Então, porque o nosso território é mais pequenininho, é um ninho, é os filhos, o marido e algo próximo. Pode ser a vizinha, pode ser o gato, né? Mas são as coisas mais próximas. Então, se para você ficou confusa essa live, às vezes, eu tenho uma semana de lives que eu fiz preparatórias para essas lives de agora, né? Então, pode assistir aquelas de novo, estão também no YouTube. Cada conhecimento um pouquinho mais vai te ajudar a entender. Obrigada pela companhia e vou salvar.